Esse vídeo aqui eu estou fazendo para responder aqui esse ex-padre, né, que agora ele se intitula como pastor, né, e que dispara aqui um monte de acusações aqui da Igreja Católica. Estou fazendo isso aqui mais por um amigo que compartilhou esse vídeo, né, nas redes sociais, e esse ex-padre ele comete vários erros aqui quando ataca a Igreja Católica. Então vamos ver aqui parte por parte do que ele fala. Meu nome todo é Nivaldo Lisboa Soares. Eu fui padre da Igreja Católica Apostólica Romana, mas Jesus mudou a minha vida há 28 anos atrás, no meio de uma missa, quando eu estava ali celebrando a Eucaristia, e um crente, um presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, um crente foi assistir a minha missa, porque meu carro havia quebrado, e eu encontrei na oficina mecânica e brincara com ele. Falei com ele, vai lá assistir minha missa, e ele foi. Foi uma surpresa, sabe? Aí eu deixei ele pregar. Ele disse que deixou alguém pregar no lugar dele. E a gente sabe que há coisas que invalidam um sacramento, né, ou profana algo que é sagrado. E não está permitido, mesmo sendo um leigo católico, fazer a homilia no lugar do padre. E muito menos permitir um leigo que não é católico fazer essa homilia. Até para ajudar a ler lá na igreja, na primeira leitura, o salmo, ou segunda leitura, como você sabe, né, o leigo católico ele deve estar em dias com seus sacramentos. Não pode, por exemplo, ser uma pessoa que esteja vivendo maritalmente, vivendo assim, sendo marido e mulher, sem ter o sacramento do matrimônio. Se esse padre fez o que ele disse aqui no vídeo que fez, ele quebrou o protocolo e profanou a liturgia do Senhor. Então aqui a gente vai ver alguns pontos. Os pontos são: o centro da missa é Jesus Cristo. Um dos pontos importantes sobre o foco central da homilia é que a finalidade é claramente mostrar aos fiéis que o que o sacerdote preparou na homilia é mostrar Cristo. E Cristo é e está no centro de cada homilia. Entendeu, né? A Santa Missa ela é uma liturgia universal. O que quer dizer isso? Tudo que se lê e se ensina hoje numa missa aqui nos Estados Unidos, se lê, se ensina hoje também numa missa lá no Japão, e exatamente se lê em qualquer parte do mundo, no Brasil, na Bolívia, no Paraguai, no Uruguai, se lê exatamente a mesma coisa e se ensina a mesma coisa em qualquer parte do mundo. Porque uma das características da Igreja de Cristo é ser católica, né? Que significa universal, que é para todas as nações. A missa ela consta das seguintes partes. Começa com os ritos iniciais, que é a entrada, saudação, o ato penitencial, Kyrie, glória e oração e coleta. Aí depois vem a liturgia da palavra, são as leituras bíblicas, o salmo responsorial, a aclamação do evangelho, a proclamação do evangelho, a homilia, profissão de fé e a oração universal. Depois vem a liturgia eucarística, é a preparação dos dons, né, a oração sobre as oblatas, a oração eucarística, o rito da comunhão, oração dominical, rito da paz, fração do pão e comunhão. E o rito de conclusão seria as notícias breves, saudação e bênção do sacerdote, despedida da assembleia e o beijo no altar. Nem dentro nem fora destes momentos a liturgia aceita quaisquer tipo de inovação. Algumas celebrações, em especial as pontificais, possuem de fato momentos adicionais, mas, no entanto, foram especificamente descritas pela Santa Sé nos livros litúrgicos, o cerimonial dos bispos, o pontifical romano, o ritual de bênção, e se prestam à finalidade sacramental para a qual foram criadas, em conformidade com a doutrina e a tradição de sempre. Entendeu, né? Ele abriu a Bíblia em João 8, 32 a 36, e ele começou a pregar: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois, o ex-padre, ele menciona João 8,32, né, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? O que é a verdade para esse ex-padre? Seria a verdade para ele a voz daquele pastor que ele conheceu lá na oficina? Né?
A verdade para nós, os católicos, não é uma palavra que sai da boca e o vento leva embora. A verdade para nós católicos é uma pessoa, e essa pessoa tem nome, é Jesus Cristo. Mas parece que para esse ex-padre, a verdade é um homem que ele conheceu lá numa oficina, né? Porque depois ele seguiu ele, depois que encontrou. Aceitar Jesus como Senhor, Salvador, não é sair da Igreja Católica e ir para uma seita protestante. Aceitar Jesus como Senhor, Salvador, é mudar de conduta, mudar de vida, lutar contra o pecado, contra as pombas do demônio, contra tudo que ofende a Deus. Qualquer coisa que ofende a Deus, né, a pessoa deve evitar. Aceitar Jesus como Senhor, Salvador, é obedecer e fazer tudo o que Ele nos mandou. Como ensina a Santa Virgem Maria nas bodas de Caná na Galileia, em João 2,5. Doutrinas que eu ensinava contra a Bíblia, fora da Bíblia. Só vou citar 4, olha. Eu rezava missa para defunto, missa de 7º dia, missa para tirar as almas do purgatório. E a Bíblia fala que não adianta rezar para quem já morreu. Na Bíblia não tem dia de finados, não. Na Bíblia não tem purgatório, não. E eu rezava missa para tirar as almas do purgatório. Eu estava errado. Ele diz depois também que ensinava coisas erradas, né? Será que o certo é o que ele está ensinando agora? Né? Vamos ver isso. Ele disse que ensinava essas coisas erradas. Ele disse que ensinava errado rezar para os mortos, missa para tirar almas do purgatório, que a Bíblia fala que não adianta rezar por quem já morreu, né? E vamos ver se é isso mesmo que a Bíblia fala daqui a pouquinho. E que a Bíblia não diz para celebrar o Dia dos Mortos. Diz também que a Bíblia não fala de purgatório. Então eu vou começar pelo purgatório. Na Bíblia não aparece a palavra purgatório, igual não aparece a palavra Trindade, igual não aparece a palavra Bíblia, e também não aparece a palavra evangélica, né? Mas podemos sim encontrar a doutrina da Trindade. Mesmo não aparecendo a palavra Trindade, a gente pode encontrar a doutrina dela. Assim também a gente pode encontrar a doutrina do purgatório, que aparece na Bíblia com a palavra prisão. E que se a pessoa não gostar da palavra purgatório, né, pode chamar de prisão ou dar qualquer nome que a pessoa quiser. O que é o purgatório? O purgatório não é para decidir quem vai ou não para o céu, e sim para os salvos que pelos méritos de Cristo na cruz são purificados pelo fogo purificador do amor de Deus, para poderem ser apresentados ao Pai e entrar na presença de Deus, né? E ele, como ex-padre, ele devia saber disso, né? Já que disse ter sido padre, ter estudado teologia, ele devia saber dessas coisas. O purgatório só existe por causa do sacrifício de Cristo na cruz. O que os primeiros cristãos aprenderam dos apóstolos? Discípulos esses quase que diretos dos apóstolos. O que eles escreveram sobre o purgatório? Né? Vamos ver aqui primeiro sobre os apóstolos. O purgatório é um estado da alma e não um lugar, né? Muita gente pensa que o purgatório seria uma casa de 4 paredes. Não é. O purgatório é um estado da alma. Catecismo da Igreja Católica 1030 a 1032. Mateus 5,25 fala em uma prisão temporal, que eu vou ler aqui. Diz assim no versículo 25: procura reconciliar-te com teu adversário enquanto ele caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz. E quem que é o juiz? O juiz é Deus, não é verdade? Então, se o juiz é Deus, então quando nós chegar na frente desse juiz, é porque nós não tá aqui na terra mais. Nós já morreu. Então, quando fala aqui, procura reconciliar-te com teu adversário enquanto ele caminha contigo para o tribunal, quer dizer, enquanto ele caminha contigo para o tribunal, se refere a nós aqui na terra, ao caminho da morte. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz é Deus. Então, quando chegar na frente do juiz, é porque não está aqui mais, né? Já morreu. Aí continua: o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Aqui aparece a prisão. Agora, vamos ver se essa prisão seria uma prisão perpétua
uma prisão temporal, aonde que essa alma vai ficar lá um tempo presa e vai sair depois. Vamos ver o que segue no versículo 26. Diz assim: em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. A pergunta aqui seria: e depois que pagar o último centavo? Quer dizer que vai sair, né? Também aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, fala de um fogo purificador, que a gente pode encontrar também no Catecismo da Igreja Católica 10.32. Diz assim no versículo 7: deste modo, o que late de vossa fé, que tem mais valor que o ouro testado no fogo, alcançará louvor, honra e glória no dia da revelação de Jesus Cristo. Tá vendo? Que fala do fogo, de um fogo purificador. E como que se purifica o ouro? Através do fogo, não é verdade? Aqui é Mateus 18, 21 a 35. Né? Vamos ver aqui essa parábola de Jesus comparando o reino dos céus. Vamos ver como que ele compara o reino dos céus, e vamos ver aqui que tem uma prisão e também é uma prisão temporal. O inferno seria uma prisão perpétua. Né? Aqui a gente vê uma prisão temporal, onde vai se cumprir um tempo e depois vai sair. Então, Mateus 18, 21 a 35, começando no 21, diz assim: Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. O reino dos céus é, portanto, como um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia uma fortuna inimaginável. Como o servo não tivesse com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele pedindo: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um de seus companheiros que lhe devia uma quantia irrisória, ou seja, uma mixaria. Ele agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés dele, suplicava: Tem paciência comigo, e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que estava devendo. Aí, continuando no versículo 31. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos, procuraram o Senhor e lhe contaram tudo. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo malvado, eu perdoei toda a tua dívida, porque me suplicaste. Não deveria tu também ter compaixão de teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos até que pagasse toda a sua dívida. Então, quer dizer que depois que pagasse a dívida, ele poderia sair e ser livre, não é verdade? E continua no versículo 35, É assim que o meu Pai que está no céu fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Essa prisão é o inferno? Sairá depois que pagar a dívida? Do inferno ninguém sai. Então, aqui não pode ser o inferno. É o céu? O céu é uma prisão onde vai ficar preso até pagar alguma dívida? Não, né? O céu não é uma prisão, é gozo eterno. Então, que prisão que é essa? Qual que é o nome? Essa pergunta seria, no caso, para o pastor, né? Qual o nome damos aqui para essa prisão? Deixamos aí a pergunta para eles responderem. E vamos ver aqui também a raiz disso no Antigo Testamento e ver
alguém sendo purificado por esse amor de Deus. Zacarias, ele nasceu 400 anos antes de Cristo e Josué nasceu 1200 anos antes de Cristo, ou seja, tem 800 anos, né, de diferença entre Zacarias e Josué. E Zacarias, 800 anos depois de Josué, ele escreveu assim, Zacarias capítulo 3, versículo de 1 a 5. Depois ele me fez ver o sumo sacerdote Josué. Tá vendo? Aqui o sumo sacerdote Josué. E Josué tinha morrido 800 anos antes, né? Ó, depois ele me fez ver o sumo sacerdote Josué, de pé diante do anjo do Senhor, enquanto o adversário estava de pé à sua direita, a fim de acusá-lo. O anjo disse ao adversário: O Senhor te segure, Satanás. O Senhor te segure. Ele que escolheu Jerusalém. Esse aí não é por acaso um tição tirado para fora do fogo? Seria esse fogo fogo do inferno? Não, né? Você vai ver aqui que esse fogo é o amor de Deus. Vai continuar, o versículo 3, ó. Josué de roupas sujas aqui representando o pecado, entendeu? Ó, Josué de roupas sujas estava de pé diante do anjo. Disse então o anjo aos que ficavam de pé diante dele: Tirai dele as roupas sujas. O que estão fazendo aqui esses anjos, senão purificando ele do pecado? Né? Ó, então, ó, tirai dele as roupas sujas. Depois disse a ele: Vê, eu tiro de ti o teu pecado e te visto com roupas de gala. Quer dizer que aqui Josué já está preparado para entrar na presença de Deus, ou não? Tá, não tá? Continua no versículo 5. Ó. Diz também: Colocai em sua cabeça um turbante limpo. Puseram-lhe na cabeça um turbante limpo e vestiram-no. Então, aqui a gente vê aqui que o purgatório, essa purificação, nada mais é que o amor de Deus. Então, a doutrina do purgatório é bíblico, sim, né? E aquela pessoa que até agora não entendeu é porque é um analfabeto funcional. Ele fala também que orar e fazer sacrifício pelos mortos, né? Por enquanto aqui nós está nas escrituras, e daqui a pouco, mais adiante, nós vamos ver o que os discípulos dos apóstolos escreveram sobre o purgatório. Vamos ver aqui, continuando na Bíblia ainda, 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 43 a 46. Né? Na Bíblia dos evangélicos, dos protestantes, não tem esse livro, mas seria muito interessante se eles lessem, né? Porque foi citado pelos primeiros cristãos, os verdadeiros. Então, 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 39 a 46. 39 diz assim: No dia seguinte, como a tarefa era urgente, os homens de Judas Macabeus foram recolher os corpos dos que tinham morrido na batalha, a fim de sepultá-los ao lado dos parentes, nos túmulos de seus antepassados. Foi então que encontraram debaixo das roupas dos que tinham sucumbido, ou seja, morrido, objetos consagrados aos ídolos de Jâmnia, né? Se a pessoa quiser saber aqui sobre os habitantes de Jâmnia, que Judas Macabeu tinha matado antes na batalha, né? E que nessa batalha esses pessoal aqui de Judas se apossou de objetos desse povo de Jâmnia, né? Então, se quiser saber mais, é só voltar no versículo 8 e 9. Então, deixa eu voltar aqui. Foi então que encontraram debaixo das roupas dos que tinham sucumbido objeto consagrado aos ídolos de Jâmnia, coisa que a lei proíbe aos judeus. Então ficou claro para todos que foi por isso que eles morreram. Mas todos louvaram a maneira de agir do Senhor, justo juiz, que torna manifestas as coisas escondidas, e puseram-se em oração. Olha aqui, o pastor falou que não ora por morto, né? Ó, e puseram-se em oração, pedindo que o pecado cometido por essas pessoas que tinham morrido fosse completamente cancelado. Quanto ao valente Judas, exortou o povo a se conservar sem pecado,
pois tinha visto com os próprios olhos o que acontecera por causa do pecado dos que haviam sido mortos. Depois, tendo organizado uma coleta individual que chegou a perto de 2.000 dracmas de prata, enviou-as a Jerusalém, a fim de que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Entendeu aqui? Um sacrifício pelo pecado. Ó. Depois, tendo organizado uma coleta individual, versículo 43, que chegou a perto de 2.000 dracmas de prata, enviou-as a Jerusalém, porque era em Jerusalém que se fazia o sacrifício, você lembra? A fim de que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Agiu assim, pensando muito bem e nobremente sobre a ressurreição. De fato, se ele não tivesse esperança na ressurreição dos que tinham morrido na batalha, seria supérfluo ou vão orar pelos mortos. Tá vendo? Se orava pelos mortos. Desde antes de Jesus Cristo já se orava pelos mortos, né? Versículo 45. Mas considerando que um ótimo dom da graça de Deus está reservado para os que adormecem piedosamente na morte, era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque mandou fazer o sacrifício expiatório pelos falecidos, a fim de que fossem absolvidos de seus pecados, né? Então, aqui para as pessoas depois que vai ver isso aqui, né, procura saber por que Lutero quis tirar esse livro, né, juntamente com os outros 6, né, são esses 7 livros. Por que Martinho Lutero quis tirar esses livros, né, depois de ter pedido um debate sobre o purgatório, né? E não só esses 7 livros do Antigo Testamento que Lutero quis tirar também Hebreus, Tiago, Judas e Apocalipse, né? A história está aí para ser explorada. Em Mateus 12, 31 e 33, a gente vê 2 possibilidades de perdão, né? Uma possibilidade de perdão aqui nesse mundo e outra possibilidade de perdão no outro mundo. Fala assim, Mateus 12, 32. Mesmo se alguém falar uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoada. Mas se falar contra o Espírito Santo, não será perdoada, nem nesse mundo, nem no mundo que há de vir. Então aqui a gente vê 2 possibilidades de perdão, né? Seria essa possibilidade de perdão no céu? Né? Se perdoa pecado lá no céu, né? No céu não é pecado. Seria aqui essa possibilidade de perdão nesse outro mundo no inferno? Do inferno ninguém sai, né? Então adivinha que lugar que é esse? 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 12 a 15. Aqui nós vamos ver um fogo purificador, né? Seria esse fogo o fogo do inferno? Né? Vamos ver. Quando alguém morre, essa pessoa ela é julgada, né? O destino dela fica já traçado, ou céu ou inferno. Entendeu? A gente quando morre tem o juízo pessoal, né? Quando morre, aí depois, quando Jesus voltar, vai ter o juízo final. Então, se for condenado, é inferno, já fica traçado, já é inferno, né? E se for salvo, já fica traçado que vai para o céu, ou direto, ou depois que purificar alguma imperfeição, né? Igual no caso de Josué, que nós vimos agora mesmo. Então vamos ver, 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 12 a 15. Versículo 12. Se então alguém edificar sobre esse alicerce com ouro, prata, pedras preciosas, ou com madeira, feno, palha, a obra de cada um acabará sendo conhecida. Aqui então a gente está vendo 2 grupos de pessoas. Um grupo de pessoas que vai edificar sobre o alicerce com ouro, com prata e pedras preciosas, e outro grupo que vai edificar, né, sobre esse alicerce com madeira, com feno e com palha. Então tem 2 grupos aqui. Aí continua, a obra de cada um acabará sendo conhecida. O dia a manifestará. O dia de quê? O dia do juízo pessoal, né? O dia que a pessoa morre. Não é o juízo final, é o dia do juízo pessoal. O dia a manifestará,
pois ele se revela pelo fogo. Olha esse fogo. Vamos ver se esse fogo é o fogo do inferno. Pois ele se revela pelo fogo, e o fogo mostrará a qualidade da obra de cada um. O fogo do inferno mostra a qualidade da obra de alguém? Né? Versículo 14. Aquele cuja construção resistir, ganhará o prêmio. Ganhará, o que é esse prêmio aqui? É o céu. Né? Aquele grupo que edificou com ouro, com prata e com pedras preciosas, vai resistir o fogo, então ele vai ganhar o prêmio, vai ganhar o céu direto. Né? Continua no versículo 15. E aqueles cuja obra for destruída, perderá o prêmio, ou seja, perderá o céu direto. Aqueles que edificou com madeira, com feno e com palha, né? Pegou fogo, né? A obra dele foi destruída, então ele vai perder o céu direto, perderá o prêmio. Mas olha o que continua aqui, ó. Não vai ser condenado, ó. Mas ele mesmo será salvo, como que através do fogo. Tá vendo? Então, esses dois grupos, o que edificou com ouro, com prata e com pedra preciosa, né, resistiu o fogo e ganhou o prêmio, que é o céu direto. E aqueles que as obras dele queimou, né, que é madeira, feno e palha, que pegou fogo, foi destruída, ele perdeu o céu direto, mas ele mesmo será salvo, ó. Mas ele mesmo será salvo, só que vai ter que passar pelo fogo. Entendeu? Esse fogo que fala aqui é o fogo purificador do amor de Deus, porque nada manchado entra na presença de Deus. Então Deus tem que purificar essas almas primeiro. E vamos ver aqui essa mesma passagem na versão aqui da Bíblia de Jerusalém, né? Porque ela deixa um pouquinho mais claro. 1 Coríntios 3, 12 a 15. Fala assim, ó, na Bíblia da tradução de Jerusalém. Agora, se alguém edificar sobre este fundamento com ouro, ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeira, ou com feno, ou com palha, a obra de cada um aparecerá o dia, ó, aqui na própria Bíblia de Jerusalém aparece, ó, o dia do julgamento, é o julgamento pessoal, não é o julgamento final. O dia do julgamento demonstrá-lo-á, será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa, que é o céu. Se pegar fogo, né, madeira, feno ou palha, pega fogo, não pega? Então, ó, se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Entendeu? Esse fogo aqui é o fogo do purgatório, o fogo do amor de Deus que purifica as almas que estão imperfeitas e que não pode entrar na presença de Deus ainda. Então, aqui o nome purgatório já diz tudo, né? Que é para purgar, para purificar. Vamos ver aqui. 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 18 a 20. Né? Aqui também fala de uma prisão. Vamos ver se essa prisão aqui seria a prisão, o inferno. Fala assim, no versículo 18 de 1 Pedro, capítulo 3. De fato, também Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na existência humana, mas recebeu nova vida no Espírito. Aqui é o que nos interessa, ó. No Espírito, Jesus foi também pregar aos espíritos na prisão. Seria essa prisão aqui o inferno? Né? E essas almas aqui, né, estavam dormindo? Estavam dormindo esses espíritos? Né? Se estava dormindo, então Jesus perdeu tempo, porque foi pregar para um monte de espírito dormindo, roncando. Né? Ó, versículo 19. Ó. No Espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão, aos que haviam sido desobedientes outrora, quando Deus usava de paciência, como nos dias em que Noé construía a arca. Entendeu? Ó, há quanto tempo Noé tinha construído? Há quanto tempo antes de Jesus Noé construiu a arca? 4.000 anos antes de Jesus. Entendeu? Então veio Jesus 4.000 anos depois, né? E vai lá pregar para esses espíritos que há 4.000 anos antes tinha sido desobediente. Né? Foi levar para eles a boa nova. Ele estava lá fazendo o quê? Estava sendo purificado. Né? Porque alguns deles precisavam dessa purificação para poder entrar no céu.
Morreu naquele tempo. Essa prisão é o inferno? Né? Jesus foi pregar o evangelho lá no inferno? Né? Essa prisão não é o inferno. Essa prisão nós chamamos de purgatório. Né? E qual que é o nome que as outras pessoas podem dar se quiser? Pode inventar um outro nome. Não precisa de colocar, se não gostar do nome purgatório, pode chamar de prisão mesmo. Não tem problema não. Apocalipse 21, 27 fala que nada impuro entra no céu. Diz assim, versículo 27. Nunca mais entrará nela o que é impuro, nem alguém que pratique a abominação e a mentira. Entrarão nela somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Né? Então, segundo os nossos irmãos evangélicos, né, o sangue de Cristo já purificou todo mundo, né? Só que esse pensar deles entra em contradição, né, com João 20, 23, que diz, ó, a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem não perdoar, não serão perdoados. Aqui está dizendo, né, que aqueles que eles não perdoar, que ele perdoa, né, ou coisa do tipo. Não, ele está falando assim, a quem não perdoar, não serão perdoados. E ponto final. Então, nós temos que ter muito cuidado com a doutrina protestante, né, que diz que o sangue de Cristo purificou todo pecado. E se pecar quantas vezes mais, o sangue de Cristo vai lavando. Tem que ter muito cuidado com isso. Não é o que está dizendo aqui nesse versículo, né? Então, temos que ter muito cuidado e apelar para a verdadeira interpretação, que tem a Igreja de Cristo já há 2000 anos. Né? Aqui, nessa passagem, está se referindo àqueles que depois do batismo pecar e assim tornar a se afastar de Deus com o pecado mortal. Jesus está deixando o sacramento da reconciliação. Aí está se referindo àqueles que depois do batismo pecar e assim tornar a se afastar de Deus com o pecado mortal, né? Jesus está deixando o sacramento da reconciliação. Aqui a gente vê, então aqui está dizendo, a quem vocês perdoar os pecados, eles serão perdoados, e a quem não perdoar, ficarão sem perdão. Ficarão sem perdão por quê? Porque não acredita que Jesus soprou nos apóstolos o Espírito Santo, né, para que através do sacerdote a pessoa recebesse o perdão dos pecados pelo mesmo Espírito Santo que Jesus soprou, né, e que está ali no sacerdote e que atua em persona Christi. Agora vamos ver aqui alguns cristãos dos primeiros séculos, né, falando a respeito do purgatório. O purgatório sempre existiu na igreja. Tertuliano escreveu assim, ó: por isso é muito conveniente que a alma, sem esperar a carne, sofra um castigo pelo que cometeu, sem a cumplicidade da carne, e igualmente é justo que recompensa dos bons e piedosos pensamentos que teve sem a cooperação da carne, receba consolo sem a carne. Ninguém poderá duvidar que a alma receba algum castigo na morada dos mortos, sem prejuízo da plenitude da ressurreição, quando receberá a recompensa juntamente com a carne. Ao deixar o corpo, ninguém vai imediatamente morar na presença do Senhor, exceto com a pré-jogatina de martírio, pois se adquire uma morada no paraíso e não nas regiões inferiores, que seria o inferno. A viúva fiel ora pela alma do seu esposo e suplica por ele no repouso interino e na participação da primeira ressurreição, e oferece orações no aniversário de sua morte. Né? E ele falando que na Bíblia não fala que se reza, que não se reza pelos mortos. Né? A gente já viu na Bíblia que se reza pelos mortos, e a gente está vendo aqui os primeiros cristãos, né, falando em oração pelos mortos. Né? Então, se alguém quiser saber, é só procurar no Monogamy, capítulo 10, de Tertuliano. Orígenes, vamos ver o que Orígenes escreveu. Se alguém parte desta vida com a falta ligeira, que é pecado venial, é condenado ao fogo que arrasa com todos os materiais combustíveis e prepara a alma para o reino de Deus, onde nada impuro pode entrar. Aqui ele fazendo referência ao Apocalipse 21. Nós vimos agora mesmo. Vou ler de novo. Ó. Se alguém parte dessa vida com falta ligeira, pecado venial,
é condenado ao fogo que arrasa com todos os materiais combustíveis e prepara a alma para o reino de Deus, onde nada impuro pode entrar. Entendeu, né? Cipriano de Cartago escreveu: oferecemos pelos mortos sacrifícios, como lembram sempre que na comemoração anual celebramos os dias da paixão dos mártires. Nossos bem-aventurados irmãos partem na cárcere à imortalidade com o final, uma morte gloriosa, e nós celebramos aqui oblações e sacrifício em comemoração deles. Então, quando ele começa aqui falando, oferecemos pelos mortos sacrifícios, esse aqui é o sacrifício da missa. Né? O sacrifício do próprio corpo e sangue de Jesus Cristo oferecido a Deus pela alma dessas pessoas que morreram. Né? E termina falando, ó, e nós celebramos aqui oblações e sacrifícios em comemoração deles. Santo Epifânio de Salamina escreveu: enquanto a recitação do nome dos defuntos, essa recitação do nome dos defuntos, quando começa a missa, não faz lá o oferecimento pelas almas do purgatório e pela alma do fulano, do ciclano que faleceu? Entendeu? Então aqui o que está falando aqui, ó. Enquanto a recitação dos nomes dos defuntos, que podem haver que resultem mais úteis e oportuno, digno de louvor, a fim de que os presentes, são as pessoas que estão presentes, percebam de que os defuntos continuam vivendo e não estão reduzidos a nada, senão que continuam existindo e moram junto com o Senhor. Assim fica afiançada a esperança daqueles que rezam pelos seus irmãos defuntos, e considerando eles como se tivesse migrado a outro país. Entendeu? São Cirilo de Jerusalém escreveu: mencionamos também os santos pais e bispos que já entraram no sono, e para fazer simples a todos os que entre nós já entraram no sono, porque nós cremos que será de grande benefício para as almas, porque os pedimos quando o mais santo e solene sacrifício é oferecido. Esse mais santo e solene sacrifício é o sacrifício da missa, que é o sacrifício do próprio corpo e sangue de Jesus Cristo, né? O sacrifício que se faz a Deus. E esse ex-padre, será que ele não sabia disso? Né? Será que ele era ex-padre mesmo? Também, esses daqui falou do purgatório, ó. Santo Agostinho de Hipona, ele falou do purgatório. São João Crisóstomo, Santo Ambrósio de Milão, São Gregório de Nissa, São Basílio Grande, São Cirilo de Jerusalém, Santo Epifânio de Salamina, Santo Efraim o Sírio, São Cipriano de Cartago, Orígenes de Alexandria, Tertuliano de Cartago, Clemente de Alexandria e muitos outros, né, que falaram do purgatório e de orar por eles lá. Então, as pessoas que estão lá no purgatório, né, são purificadas por Cristo, né, elas não se purificam por elas mesmas. É Deus quem as purifica pelos méritos de Cristo na cruz. Nada manchado entra no céu sem ser purificado primeiro. O purgatório são os méritos de Cristo, né, e são purificados por Cristo e por mais ninguém. João 5,29, se a pessoa for ler João 5,29, por que não foram direto para o céu? Porque tem que purificar primeiro. Não entra nada manchado lá. Né? Não está no inferno, nem no céu. Porque diz, lá em João 5,29, que vão ser ressuscitados para ter vida. Né? Não tem essa vida ainda. Então, estão no estado de espera. 1 Coríntios 15:29 fala assim: se não fosse assim, Paulo escrevendo, né? Se não fosse assim, o que pretenderiam aqueles que se fazem batizar em favor dos mortos? Né? Se os mortos absolutamente não ressuscitam, por que então fazer-se batizar em favor deles? Entendeu? Por que batizar pelos mortos, Paulo fala, né? Ou seja, por que fazer sacrifício pelos mortos? Né? Se eles não ressuscitam. Então, para que fazer sacrifício? Então, quer dizer, se eles sim ressuscitam, então é bom fazer sacrifício por eles, pedir por eles, né? E se alguém morreu com alguma falta leve, né, que Deus purifique essa pessoa para que um dia ela possa entrar na presença dele.
Lá nas catatumbas de São Sebastião, no século II depois de Cristo, em Roma, na Itália, tem grafite dos primeiros cristãos, solicitando a intercessão dos santos e solicitando perdão dos pecados. Agora, entre ficar com a tradição e a interpretação de 2000 anos da Igreja de Cristo, com grandes santos e doutores da Igreja, e as interpretações aí dessas milhares de seitas protestantes dos últimos tempos, né, eu prefiro ficar com a Igreja de Cristo, que tem que ter 2000 anos de história, né, e ação do Espírito Santo, de luta contra os hereges, né, e que o próprio Jesus, nosso Senhor, disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não preciso de reinventar a roda já está inventada, né? Eu não preciso de abrir picada lá no meio do mato, né? As ruas dessa cidade já estão todas pavimentadas. E ele fala também que a Bíblia fala, olha só o que ele falou, diz ele que a Bíblia fala que não adianta orar por quem já morreu. Né? Isso aqui é conversa fiada dele. Ele não cita nem um versículo. Vamos ver aqui o que João fala, né? Além do que eu já falei antes. Vamos ver mais coisa aqui, né? Um exemplo assim, se você tem um irmão, um amigo que mata por dinheiro, por exemplo, né? Você deve orar por esse irmão para que ele se converta, ou não deve orar por ele? Deve orar por ele, não deve? Você acredita que Deus pode ouvir a sua oração e possa ajudar essa pessoa, esse irmão ou esse amigo? Sim, não é? Mas isso enquanto está vivo, né? Se morreu com esse pecado que é mortal, que é de inferno, né? Sem conversão, perdeu a salvação, não é verdade? Então sabendo disso, vamos ver o que escreve aqui João a respeito. 1 João, capítulo 5, versículo 16 e 17, fala assim: se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele ore, e Deus dará a vida ao irmão. Isto se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se deve orar. Toda justiça é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Por que eu sei que aqui João está falando de uma pessoa que já morreu e não de uma pessoa que está viva? Por esse pedaço aqui, ó. Na hora que eu chegar eu vou falar, ó. Ele começa assim, ó: se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, ou seja, inferno. Ó, se alguém vê, vou trocar a morte por a palavra inferno, ó. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz ao inferno, que ele ore, e Deus dará a vida ao irmão. Isso se de fato o pecado cometido não conduz ao inferno. Porque aqui é onde que a gente sabe que é um morto e não um vivo. Porque ele diz assim, ó: existe um pecado que conduz ao inferno, mas não é a respeito deste que eu digo que se deve orar. Por quê? Porque se já está lá no inferno, não adianta orar, porque de lá não sai. Entendeu? Então é por isso que eu sei que aqui nessa parte João está falando de um morto e não de um vivo. Porque se estivesse falando de um vivo, não existe pecado que um vivo esteja cometendo, que esteja afundado nele, que não se deve orar por essa pessoa, para que essa pessoa se converta e também chegue a ter uma conversão e assim ganhar a salvação. Então aqui João está falando de um morto e não está falando de um vivo, porque ele fala, ó: isto se de fato o pecado cometido não conduz ao inferno. Existe um pecado que conduz ao inferno, mas não é a respeito deste que eu digo que se deve orar. Por quê? Porque se já está lá no inferno, de lá não sai, né? Aí continua o versículo 17: toda injustiça é pecado, mas existe pecado que não conduz ao inferno. Entendeu, né? Ó, Paulo orou por um amigo falecido. É obrigação de todo católico orar pelos mortos, né? A exemplo aqui de São Paulo, que implorou com fervorosa oração e a misericórdia de Deus pelo seu amigo Onesíforo, né, já falecido. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículos 16 a 18. Versículo 16: o Senhor faça misericórdia à família de Onesíforo, porque muitas vezes me confortou e não teve vergonha de minhas correntes. Pelo contrário, tendo chegado a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. O Senhor lhe conceda alcançar misericórdia da parte do Senhor naquele no dia do juízo pessoal. E quanto serviço ele me prestou em Éfeso, tu sabes melhor que ninguém. Né? Então, esse ex-padre, ele nunca conheceu de verdade os ensinamentos da igreja.
né? Aí agora sai falando esse monte de besteira, né? Sai falando de uma coisa que ele não conheceu. Erudito, vamos ver aqui, eruditos protestantes falando de oração pelos mortos, né? Ó, escreveu assim, ó, a oração pelos mortos, escreveu Forbes, usada desde os tempos dos apóstolos, nunca deveria ser rejeitada pelos chefes da reforma. Escreveu aqui, essa pessoa é Sheldon, acho que é Sheldon que pronuncia esse nome, não sei não, Sheldon, né, que é outro intelectual protestante, diz assim, a oração pelos mortos é uma das práticas mais eficazes da religião cristã. Entendeu? E é protestante. Collier, né, famoso teólogo protestante, também diz, negando a oração pelos mortos, rompemos desta maneira com a Igreja Universal, mutilando nossa crença, repelindo um dos artigos da fé cristã. Vou ler de novo aqui. Negando a oração pelos mortos, rompemos desta maneira com a Igreja Universal, mutilando nossa crença, repelindo um dos artigos da fé cristã. Entendeu, né? Quando eu vi, eu dei um pulo e levantei a mão de batina e tudo, aceitando a Jesus. Outra coisa que ele fala aqui, o ex-padre, né? Eu aceitei Jesus. O aceitar Jesus protestante é falso. É cilada do demônio para perder as almas menos esclarecidas. É falsa doutrina criada por um tal de John Wesley, né, com o claro objetivo de fazer proselitismo religioso e sem sustento nas Sagradas Escrituras. Vamos ver aqui o que fala na Bíblia a respeito disso aqui que ele falou. Ó, João capítulo 15, versículo 16. Olha como que começa. Ó. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e vos designei para dardes fruto e para que o vosso fruto permaneça. Entendeu? Não sou eu que escolho Jesus, é Jesus que me escolhe. Efésios capítulo 1, versículo 4. Nele, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e íntegros diante dele no amor. Romanos 15, versículo 7. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Entendeu aqui, ó? Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Deus, porém, tinha-me posto à parte desde o ventre materno. Aqui, ó, desde o ventre materno. Né? Como que eu aceito Jesus dentro do ventre da mãe? Né? Ó, Deus, porém, tinha-me posto à parte desde o ventre materno, quando então Ele me chamou por sua graça. Isaías 43:10. Minhas testemunhas sois vós, oráculo do Senhor. Sois vós o meu servo, o meu escolhido, para entenderdes e acreditardes em mim, para compreenderdes que eu sou. Antes de mim não se fez outro Deus, e depois de mim nenhum outro haverá. Mateus capítulo 10, versículo 24. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Né? Esse, como um ex-padre, ele não sabe disso, né? Ou finge não saber. Não tem nada mais maligno que um padre abandonar a sã doutrina para viver agora de proselitismo, pondo almas inocentes em pecado mortal. O aceitar Jesus não é um convite feito por humanos, né? Mas pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. E a decisão ela é diária. É uma constante batalha. É Deus quem escolhe os seus. Aqui em Atos capítulo 1, versículo de 1 a 2, diz assim: O meu primeiro livro, ó Teófilo, tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Tá vendo? Hebreus capítulo 5, versículo 4. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão aquele que foi chamado por Deus como Arão. Romanos capítulo 9, versículo 20 a 23. Acaso não pode o oleiro da mesma massa fazer um vaso de luxo e outro vulgar? Se, pois, Deus, embora quisesse manifestar sua ira e tornar conhecida seu poder,
suportou com muita paciência vasos de ira, já preparados para a destruição, se a fim de tornar conhecida a riqueza de sua glória para com os vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. João capítulo 12, versículo 26. Se alguém quer me seguir, siga-me, e onde eu estiver, estará também aquele que me serve. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de 1 a 7. Por isso não desanimamos no exercício deste ministério que recebemos da misericórdia divina. Rejeitamos todo procedimento dissimulado e indigno, feito de astúcias, e não falsificamos a palavra de Deus. Pelo contrário, manifestamos a verdade e assim nos recomendamos a toda consciência humana diante de Deus. E se o nosso evangelho está velado, é só para aqueles que perecem que ele está velado. O Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos, para que eles não sejam a luz esplendora do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. De fato, não é a nós mesmos que pregamos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Quanto a nós, apresentamos-nos como servos vossos por causa de Jesus. Com efeito, Deus que disse: do meio das trevas brilha a luz. É o mesmo que fez brilhar a luz em nossos corações, para que resplandeça o conhecimento da glória divina que está sobre a face de Jesus Cristo. Ora, trazemos este tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Tá vendo? Aqui está muito claro o equívoco do pastor. Né? É como eu falei ali mais no início, o aceitar Jesus não são palavras que o vento leva. Aceitar Jesus é obedecer seus mandamentos e não ir para uma seita protestante adorar pastor. Aqui dois erros do pastor também que a mais, né? Mais dois erros mais, né? Um em dizer que o fiel ajoelhava aos pés dele, e outro em dizer que a Bíblia fala que tem que confessar direto com Deus, né? Não existe na Bíblia um só versículo onde manda confessar direto com Deus. Desde o Antigo Testamento, onde está prefigurado o Novo Testamento, a confissão era e é com o sacerdote, né? Então, ele está contando mentira, né? E a mentira, por mais piedosa que ela seja, ela é filha do diabo, né? Ele devia saber que o sacerdote validamente ordenado atua em persona Christi, né? Estando atuando ali no momento da confissão, o próprio Jesus Cristo, né? O Espírito Santo, né? que está ali no sacerdote, né? Que antes eu já mencionei, entendeu? Sendo assim, não seria problema nenhum ajoelhar aos pés do padre, né? Mas a maioria das igrejas tem confessionário, né? Onde a pessoa, o fiel, fica a uma certa distância do confessor. Tratar aqui da questão de se ajoelhar como algo pejorativo, né, só demonstra o desconhecimento da própria Escritura. A Bíblia, ela compartilha de diversos exemplos onde pessoas se prostravam diante de outras pessoas sem qualquer indício de adoração. Né, se alguém quiser se aprofundar no tema, eu vou deixar um link na descrição do vídeo, ou pode ler em Gênesis capítulo 18, versículo 2, Gênesis 19, 1, Gênesis 33, 3, Gênesis 33, 6 a 7, Gênesis 42, 6, Gênesis 43, 26 a 28, Gênesis 44, 14, Gênesis 47, 31, Êxodo 14, 31, Êxodo 18, 7, Êxodo 30, 29, Números 10, 33, Josué 7, 6, Juízes 5, 7, 1 Samuel 6, 21, 1 Samuel 7, 1, 2 Samuel 6, 5, 2 Samuel 7, 18, 2 Samuel 9, de 6 a 8, 2 Samuel 16, 4, 1 Reis 1, 23, 1 Reis 2, 19, 1 Crônicas 13, 18, 1 Crônicas 15, 27 a 28,
1 Crônicas 21, 21, 2 Crônicas 35, 25, Daniel 2, 37, Daniel 2, 46, 49 e Daniel 6, 22. Como ex-padre, ele devia saber que o padre perdoa pela ordem de Cristo, né? Vamos ver isso aqui, João 20, de 20 a 23. Diz assim: Jesus disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou. Como que o Pai enviou Jesus? Perdoar pecado, não foi? Então, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Tá vendo? Jesus, do mesmo jeito, a mesma autoridade que o Pai enviou Jesus, Jesus também está enviando aqui os apóstolos dele. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. Para quê? Versículo 23. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, ficarão retidos. Entendeu? Né? E se ficar com o pecado retido, é porque não acredita em Jesus, que sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos e ordena a perdoar pecados. Né? E assim, não acreditando, não procura o sacerdote para obter esse perdão. Então, vão ficar sem o perdão e ponto final. Porque Jesus fala, a quem retiver, a quem não perdoar, ficarão sem perdão. Porque a pessoa não acredita que lá está o Espírito Santo, no sacerdote, perdoando o pecado. Ou crê em Jesus ou não crê. Ele fala também que ensinava os 10 mandamentos errados, né? Agora que ele está ensinando errado, afirmar que a Igreja Católica mudou dos 10 mandamentos é desconhecer a Bíblia. Nós estamos vivendo agora a nova aliança e vivemos porque Jesus veio cumprir a antiga lei, como a gente pode ver em Mateus, Marcos, Lucas. O católico também é inteligente igual o evangélico, e o católico já viu lá na Bíblia Católica os 10 mandamentos em Êxodo 20. E ali está escrito. Por exemplo, eu falava que não tomar seu santo nome em vão é o 2º mandamento. Está errado, esse é o 3º. O 2º mandamento, eu era padre, eu escondia dos católicos. Qual é o 2º mandamento? Êxodo 20, verso 4 a 6. Está escrito lá: não farás para ti imagem de escultura e não ajoelharás diante de imagem. Mas antes vamos ver aqui Êxodo, capítulo 20, né, que o ex-padre cita, né, para poder atacar. Né, ele fala de Êxodo, capítulo 20, versículo 3 e 4, que fala assim, versículo 3: não terás outros deuses além de mim. Aqui Deus está proibindo ter outros deuses. E o que é um outro Deus? É tudo que a pessoa põe no lugar do Deus verdadeiro, né? Exatamente o que o povo fazia naquele tempo, né? E o que muitos fazem hoje. Se para você o futebol está em primeiro lugar, o futebol é um ídolo. Se a esposa, um filho, uma namorada está em primeiro lugar, ídolo. Se você deixa de ir no domingo na igreja, né, porque foi dormir tarde, ou está com preguiça, está cansado, porque chegou um amigo na sua casa, ou por qualquer motivo, né, você está deixando de amar a Deus sobre todas as coisas, né, por preguiça, por cansaço, porque um amigo está na sua casa. Portanto, se tomou o primeiro lugar de Deus, é ídolo. Então, sabendo disso, vamos ver agora o versículo 4, que está depois do 3, que fala assim: não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante dos ídolos, não te prostrará diante dos ídolos, nem lhes prestará culto. Todas as passagens falam de ídolos, um Deus falso, e não de imagem representativa. Se qualquer imagem está proibida, então os evangélicos não podem ter dinheiro, porque no dinheiro tem a imagem de alguém embaixo na terra. Não vai poder cobrar dízimo, né, porque o dinheiro tem a imagem de alguém embaixo na terra. Não pode ter imagem de um familiar num quadro, pois é a imagem de alguém embaixo na terra. Não pode sequer adorar Jesus, porque Jesus é a imagem de Deus. Tá em Colossenses 1,15
e 2 Coríntios 4:4, que vamos ler aqui, ó. 2 Coríntios 4:4. O Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos, para que eles não vejam a luz esplendora do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Entendeu? Então vê que a interpretação dele está totalmente equivocada desse ex-padre, desse pastor. E agora que ele é pastor evangélico, vamos ver se ele guarda esses mandamentos que está aqui em Êxodo 20, né, que ele diz que conhece bem. Né? Vamos ver Êxodo capítulo 20, versículo 8, que diz assim, ó: lembra-te de santificar o dia de sábado. Né? Ele acusa os católicos aqui de, usando o versículo 4, né, de não cumprir o versículo 4, e ele cumpre o versículo 8, ele guarda o sábado? Ele não guarda o sábado. Né? Se ele fosse um adventista, né, eu tinha para ele o versículo 17, ele cumpre o versículo 17, que fala assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Tá vendo? Será que agora a mulher dele está junto com os bois? Né? A mulher dele está junto com os jumentos? A mulher dele é um pertence dele? É um objeto dele, como era nesse tempo? Né? Ele tem hoje 300 mulheres, 700 concubinas, como teve Salomão? Né? Ele compra hoje a igreja deles lá. Eles podem comprar as mulheres como se comprava naquele tempo? Né? Naquele tempo podia ter 10 vacas, 20 cabritas, 30 galinhas, 50 mulheres, podia comprar, as mulheres podiam comprar. Né? Ou será que na nova aliança agora com Cristo, isso já não é permitido mais? Então, você vê que eles também não cumprem o capítulo 20 de Êxodo. Né? Agora vamos ver aqui Jesus Cristo cumprindo e aperfeiçoando a lei. Né? Lei é essa que nunca conseguiram cumprir, nunca ninguém cumpriu a lei. Né? Exatamente porque não entenderam, igual esse pastor. Mateus capítulo 9, versículo de 2 a 8, que fala assim: apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa maca. Vendo a fé que eles tinham, tá vendo aqui, vendo a fé de quem? Do paralítico? Não, vendo a fé dos amigos dele, né? Então, apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Então, alguns escribas pensaram: este homem está blasfemando. E blasfemando por quê? Né? Porque um ser humano estava perdoando pecados. Né? E eles achavam, igual esse pastor, achava que só Deus tinha poder de perdoar pecado. Né? Pensava igualzinho ele. Mas, continua o versículo 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: por que tendes estes maus pensamentos em vossos corações? Que é mais fácil dizer: os teus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem... Né? E o que é o Filho do Homem? É elefante? É gato? Onça? Ou é homem? É um homem, não é? Então versículo 6. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. O paralítico levantou e foi para casa. Agora aqui nós vamos ver a conclusão desse ensinamento de Jesus Cristo. Né? E o que o povo daquela época lá que estava junto com Jesus Cristo, que estava escutando, né? O que eles entenderam? Né? Qual que foi a mensagem que eles captaram, que Jesus passou para eles? Né? Versículo 8. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos seres humanos. Entendeu? Por isso que eu perguntei, que é o Filho do Homem? O Filho do Homem é elefante, é onça, é cabrito? Né? O Filho do Homem é homem. Eu sei que teve gente aqui que deve ter pensado: não, que o Filho do Homem é Filho de Deus. É claro que o Filho do Homem é Filho de Deus. Mas nesse caso aqui, as pessoas entenderam que Deus deu o poder de perdoar pecado aos seres humanos. E Jesus, ele
dá esse poder aos apóstolos. Né? E agora que ele virou pastor, né, ele está achando no direito de corrigir Jesus. Quem pode andar sobre as águas? Só Deus, não é verdade? E quem Deus der autoridade. Lembra que Pedro andou? Né? Quem tem poder de perdoar pecado? Só Deus, né? Não é verdade? Né? E a quem Deus der esse poder, que a gente viu em João 20, 22 a 23, que Jesus dá esse poder. E também pode encontrar isso que nós acabamos de ler ali em cima, daquela passagem do paralítico, em Mateus 9, de 2 a 8, Marcos 2, 2 a 12 e Lucas 5, 18 a 24. Marcos capítulo 2, versículo de 13 a 28. Outra vez, Jesus saiu para a beira do mar. Toda a multidão ia até ele e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e seguiu-o. Enquanto estava à mesa na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores puseram-se à mesa com Jesus e seus discípulos, pois eram muitos os que o seguiam. Os escribas, que eram fariseus, vendo que ele comia com os pecadores e os publicanos, disseram aos discípulos de Jesus: por que ele come com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas aos doentes. Não é a justos que vim chamar, mas a pecadores. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram então perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: acaso os convidados do casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Dias virão em que o noivo lhes será tirado, então naquele dia jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, senão, aqui está falando da lei Antigo Testamento e Novo Testamento, entendeu? Versículo 21, ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, senão o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, senão o vinho arrebenta os odres e perdem-se o vinho e os odres. Mas vinho novo em odres novos. Versículo 23. Certo sábado, Jesus estava passando pelas plantações de trigo e os discípulos começaram a abrir caminho, arrancando espigas. Os fariseus disseram então a Jesus: olha, por que eles fazem no dia de sábado o que não é permitido? Está vendo aqui que o pastor tá pensando igualzinho esses fariseus dessa época? Os fariseus disseram então a Jesus: olha, por que eles fazem no dia de sábado o que não é permitido? Entendeu? Está querendo falar para Jesus o que é o que não é permitido fazer. Versículo 25. Ele respondeu: nunca leste o que fez Davi quando passou necessidade e teve fome, e seus companheiros também? Ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães da oferenda que só os sacerdotes podem comer, e ainda os deu aos seus companheiros. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Deste modo, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Entendeu? Será que o pastor vai querer citar o Êxodo 20 aqui para Jesus também? Por não respeitar o sábado? Então vamos continuar vendo aqui Jesus consumando e cumprindo a lei. Mateus 5,18, Jesus disse: em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Tudo o quê? O cumprimento da lei, né, que ninguém nunca conseguiu cumprir. Entendeu, né? E onde tudo isso se cumpre? Na cruz, quando Cristo diz, João 19:30, ele tomou o vinagre e disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Né? Ou seja, Pai, tudo está cumprido. Né? Aquilo que ninguém nunca cumpriu, ele cumpriu e falou: Pai, tudo está cumprido.
Então, se tudo está cumprido, agora a lei ela pode ser mudada, né? E se a pessoa, se continuar lendo aqui o Mateus 5, o versículo 21 para frente, você vai ver Jesus aperfeiçoando a lei, estabelecendo a própria lei dele, né? E pode ver que ele não vai falar nada do sábado, né? E nem que toda imagem está proibida, né? Mas a gente sabe que ídolos, sim, continua sendo proibido, porque é tudo aquilo que se põe no lugar de Deus, né? E ídolo não é qualquer imagem, né? É tudo aquilo que coloca no lugar de Deus. Pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser um astro. Então Jesus disse aqui em Mateus 5, de 21 para frente, vamos ler aqui. Ouviste que foi dito aos antigos? Não matarás. Quem matar deverá responder no tribunal. Tá vendo? Essa aqui é lei do Antigo Testamento, não é verdade? Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás. Lei do Antigo Testamento. Quem matar deverá responder no tribunal. Agora Jesus vai mudar isso aqui, versículo 22. Ora, eu vos digo, todo aquele que tratar seu irmão com raiva deverá responder no tribunal. Quem disser ao seu irmão imbecil deverá responder perante o sinédrio. Quem chamar seu irmão de louco poderá ser condenado ao fogo do inferno. Está vendo que Jesus está mudando a lei? É por isso que Jesus diz no versículo 20, ele diz assim, eu vos digo, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. É por isso que ele aperfeiçoa a lei. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28, fala assim, ouviste que foi dito, não cometerás adultério. Tá vendo? Lei do Antigo Testamento, não é? Ouviste que foi dito, né? Podia falar isso aqui pro pastor, tá vendo, pastor? Aqui, é a lei aqui do seu Êxodo 20. Ouviste que foi dito, não cometerás adultério. Ora, eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Tá vendo? Jesus está mudando a lei, não tá? Está aperfeiçoando. Mateus capítulo 5, versículo 31 a 32. Foi dito também, quem despedir sua mulher, dê-lhe um atestado de divórcio. Tá vendo? Lei do Antigo Testamento. Ora, Jesus, ora eu vos digo, todo aquele que despedir sua mulher, fora o caso de união ilícita, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher que foi despedida, comete adultério. Entendeu? E agora, aonde está esse pastor, nas seitas protestantes, né, lá entre eles, tem várias pessoas lá de segunda, terceira, quarta união, né, participando inclusive da ceia, estando aqui cometendo continuamente, né, esse adultério que Jesus está falando aqui. Então, não fica com raiva de mim não, se entende lá com Jesus, que é ele que está falando. Mateus capítulo 5, versículo 38 e 39. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente, tá vendo? Lei do Antigo Testamento. Jesus muda, ora, eu vos digo, não ofereçais resistência ao malvado, pelo contrário, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Né? E qual que é mesmo o segundo mandamento que o pastor fala? O que Jesus diz? Mateus 22, 36 a 39. Fala assim, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Ora, o segundo lhe é semelhante, amarás teu próximo como a ti mesmo. Então será que Jesus Cristo aqui, ele omitiu o segundo mandamento? Que o pastor fala que a Igreja Católica escondeu? Que a Igreja Católica ele escondia do povo? Entendeu? Jesus mesmo aqui está falando que o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Se for assim, então Jesus omitiu aqui os mandamentos também. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Pois toda a lei se resume neste único mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá vendo? Agora, me impressiona, né, uma pessoa que estudou teologia por 7 anos, né, abrir mão de tudo simplesmente por protestar, por protestar.
né, e ainda insinua que a Igreja de Cristo omite a proibição da idolatria. É mentira! A Igreja nunca fez isso. Esse pastor, né, como suposto sacerdote ordenado, devia saber disso. Ao dizer que ensinava errado, é por ignorância dele. A Igreja permanece ensinando do mesmo jeitinho que Jesus ensinou, conforme Mateus 19, 16, 22, onde o próprio Jesus Cristo não cita aqui a parte de não farás para ti, né? Ou vai dizer também que Jesus omitiu a parte de não farás para ti. Na verdade, Deus nunca proibiu a fabricação de imagens, mas sempre condenou a idolatria e permanece condenado no Novo Testamento, né? E a Igreja ratifica a proibição já há 2000 anos. Afinal, os novos mandamentos, que ensinam a amar a Deus sobre todas as coisas, logo aí está implícita a condenação à idolatria, né? Como eu expliquei já anteriormente. Agora, quem diz para esse pastor que existia numeração na Bíblia? Não existia. Foi a Igreja Católica quem criou essas numerações na Bíblia. Quem disse que existia a Bíblia para ser a única regra de fé e prática? Não existiu Bíblia durante quase 5 séculos. Como que faziam os primeiros cristãos até o ano 382, quando se define o cano bíblico no Concílio de Roma, né, com o Papa católico, o Papa da Igreja Católica, né, não foi um pastor evangélico. Através da tradição, aquela passada de boca através dos bispos. Quem que batizou o compêndio de 73 livros da Bíblia e disse que é a palavra de Deus? A Igreja Católica no século IV. Né? E se hoje nós acreditamos que é a palavra de Deus, foi porque um Papa da Igreja Católica assim o disse. Foi a Igreja Católica quem disse quais livros não pertenciam à Bíblia, eliminando assim os apócrifos. Né? A Bíblia nasceu no seio da Igreja Católica. Quem dividiu a Bíblia em versículos numerados? A Igreja Católica, né, com o bispo Stephen Langton. Né? O que fizeram aqui os pastores, né, a não ser jogar a Bíblia debaixo do braço para deturpar? Por que é pecado fazer nome do Pai? Crente faz sinal da cruz? Não. E ele diz também que é pecado fazer o nome do Pai, ou seja, o sinal da cruz. Né? E cita aqui Colossenses capítulo 2, versículo 14 a 20, né, para dizer que ama a mensagem da cruz, mas ele não está compreendendo tudo. Está deixando assim uma enorme dúvida se estudou mesmo no seminário. Né? O que é a cruz de Cristo? Vamos ler. O que era sinal de maldição se torna bênção e sinal de salvação. Né? Vamos ver isso aqui com Bíblia e com história. Deuteronômio capítulo 21, versículo 23. Aqui está o sinal que é de maldição. Ó. O cadáver não poderá ficar ali durante a noite, mas deverá sepultá-lo no mesmo dia, pois o que foi suspenso é maldição de Deus, e não deverás manchar a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Antes maldição e agora? Vamos ver o que é agora. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 e 18. De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho, sem sabedorias de palavra, para não esvaziar a força da cruz de Cristo. A pregação da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos, para nós, ela é força de Deus. Então, para nós, né, é sabedoria, lucidez, força de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22 a 24. Pois tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Nós, porém, proclamamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Pois entre vós não julgueis saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi apresentada a imagem de Jesus Cristo crucificado? Né? Fez uma pergunta. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi apresentada a imagem de Jesus Cristo crucificado? Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei,
tornando-se ele próprio um maldito em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for suspenso no madeiro. Gálatas 6,14. Quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz do nosso Senhor, Jesus Cristo. Por ele o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. Mateus 10,38. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Então, a cruz é o nosso distintivo, o sinal do verdadeiro discípulo. Sinal de renúncia a si mesmo para uma pertença total a Cristo. Entendeu, né? Mateus capítulo 16, versículo 24. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Né? Pode ver isso aqui também em Lucas 9, 23 e Marcos 8, 34. Né? O sinal que distingue o verdadeiro dos falsos cristãos. A cruz. Lucas capítulo 14, versículo 27. Quem não carrega sua cruz e não caminha após mim, não pode ser meu discípulo. Né? Agora, aqui, eu fazer uma pergunta aqui para o pastor. No Antigo Testamento, o altar que sacrificava os animais no templo era sagrado ou não era sagrado? Era sagrado, não era? Né? E sacrificava animal. Né? A pergunta para o pastor. Como se chama o altar que foi sacrificado Jesus Cristo, Filho de Deus? Né? A resposta: esse altar se chama cruz. Então, se o altar que sacrificava animal era sagrado, muito mais sagrado é a cruz, onde foi sacrificado por nós o nosso Salvador. Tá entendendo, né? Então, por isso, o sinal da cruz é sagrado para o verdadeiro cristão. Por falso, não. O verdadeiro cristão, o sinal da cruz é sagrado. Em Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, o Senhor, Deus, manda marcar com uma cruz na fronte dos que seriam poupados. Ele diz assim, ó: chamou o Senhor o homem vestido de linho que trazia à cintura os instrumentos de escriba, e lhe disse: percorre a cidade, o centro de Jerusalém, e marca com uma cruz na fronte os que gemem e suspiram devido a tantas abominações que na cidade se cometem. Vamos ler desde o versículo 1. Ezequiel, capítulo 9, versículo 1. Diz assim, ó: depois ouvi gritar com voz forte: aproximai-vos, vós, os guardas da cidade, trazendo cada um de vós o instrumento de destruição. Surgiram então do pórtico superior que olhava para o norte 6 homens trazendo cada um na mão o instrumento de destruição. Encontrava-se no meio deles um personagem vestido de linho, trazendo à cintura um tinteiro de escriba. Entraram para se colocar de pé ao lado do altar de bronze. Então a glória do Deus de Israel se elevou de cima dos querubins, onde repousava, até a soleira do templo. Chamou o Senhor o homem vestido de linho, que trazia à cintura instrumentos de escriba, e lhe disse: percorre a cidade, o centro de Jerusalém, e marca com uma cruz na fronte os que gemem e suspiram devido a tantas abominações que na cidade se cometem. Depois, dirigindo-se aos outros em minha presença, disse-lhes: percorrei a cidade, logo em seguida, e feri. Não tenhais consideração nem piedade. Velhos, jovens, moços, moças, crianças e mulheres, matai todos até o total extermínio. Precavei-vos, então toma cuidado, todavia, de tocar em quem estiver assinalado com uma cruz. Entendeu? Né? Eu quero sempre estar com essa cruz. Né? A doutrina desse pastor, ela é diabólica, ela vai na contramão da verdade. Aceitei Jesus, depois conheci a Donep. A Donep é uma coisa de Deus, não tem explicação. A Donep é uma obra de Deus, que Deus levantou na terra para ajudar a igreja a manifestar a glória de Deus. A Donep está cheia da graça, cheia da glória de Deus.
E ele fala de uma tal de Adonepe, né? Ele diz que depois que seguiu lá o espírito enganador, né, conheceu uma tal de Adonepe, né, que segundo ele, Adonepe é obra de Deus, que Adonepe manifesta a glória de Deus, que Adonepe é cheia da graça e da glória de Deus, né? Qual a passagem que esse pastor tira tantas honrarias aí para essa tal de Adonepe? Vamos ver na Bíblia quem realmente é obra de Deus, quem realmente é tudo isso que ele fala, se é Adonepe mesmo. Aqui nós vamos ver algumas passagens da Bíblia de Jerusalém, né, que é a mais fiel aos originais. Lucas capítulo 1, versículo 26. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria, e não Adonepe. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Tá vendo? Ó? Até aqui diz que quem é cheia da graça é Maria, e não Adonepe. Entendeu, né? Versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: O Senhor Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Entendeu? A glória de Deus entra no ventre de Maria. Então, quem está cheia da glória de Deus é Maria, e não Adonepe. Viu, pastor? Versículo 42. E exclamou em alta voz: Bendita... Presta atenção, e exclamou em alta voz: Bendita és tu, Maria, entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Quem que é bendita é Maria, e não Adonepe, né? E como que compara essa bendição de Maria? Né? Igual é bendito o fruto do ventre dela. Você vê o tamanho da bendição de Maria. E quem que está falando aqui por boca de Isabel? É o Espírito Santo. Agora, em quem que eu creio? Nesse pastor mentiroso ou no Espírito Santo? Não precisa nem de resposta, né? Deus dotou de habilidade os artesãos para fazer a Arca da Aliança perfeita, em Êxodo capítulo 36 e 37, para guardar ali as prefiguras de Cristo. Quanto mais perfeita, o próprio Deus não tinha que ter feito aquela que iria carregar o próprio Filho de Deus, que é Jesus Cristo? Deus dotou de habilidade os artesãos para fazer lá um caixote para carregar as prefiguras de Cristo. E o próprio Deus fez Maria. Então, Maria, se a Arca da Aliança era uma coisa sagrada, Maria, que foi feita pelo próprio Deus para carregar o próprio Jesus Cristo, ela tem que ter sido muito mais do que perfeita, muito mais do que aquele caixote, entendeu? Então, a obra de Deus, pastor, é Maria e não Adonepe. Lucas capítulo 1, versículo 42. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Proclamarão quem bem-aventurada? Maria. Então, esse pastor, será que ele faz parte dessa geração que proclama Maria bem-aventurada? Eu tenho pena desse pastor, né? Deixou de proclamar Maria, a mãe do rei, de bem-aventurada, para prestar as mesmas honrarias a uma tal de Adonepe. Então eu fui participar de um jantar, ali fiquei maravilhado. Foi mais um momento que eu fui cheio do Espírito Santo. Depois passei a ser preletor nos jantares em Belo Horizonte. Ele diz que está maravilhado por participar de jantares, por agora ter sido preletor de jantar. E mais uma vez diz que Adonepe é um mover de Deus para mostrar o amor para os que precisam de salvação, restauração e de uma vida plena de vitória. Ele deixou de pregar a verdadeira salvação, a verdadeira restauração, para pregar uma falsa vitória, onde tudo gira na falsidade de uma boa aparência, onde Jesus é como se fosse um empregado que eles têm seguro lá pelo tupete e que é obrigado a dar os gozos da vida terrena para eles. Jesus nunca prometeu gozos na vida terrena. Basta ver como que morreram os apóstolos. Basta ver como que os mártires dos primeiros séculos morreram. Jesus nos promete a verdadeira alegria depois que carregarmos nossas cruzes e nos unirmos a Ele na cruz do Calvário. Ele fala de Adonepe como se fosse uma deusa grega e se esquece dos verdadeiros santos doutores da igreja, como Santo Inácio de Antioquia, São Jerônimo, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, Santa Teresinha do Menino Jesus, que nunca cometeu sequer um pecado venial, e que ele, como ex-padre, ele devia saber disso. E tantos outros, como São Padre Pio de Pietrelcina, que hoje, já há 60 anos da sua morte, o sangue ainda continua circulando no corpo dele da cintura para baixo, né? E que a ciência não consegue explicar esse fenômeno. Esse é um milagre, né?
E muitíssimos outros santos aqui, que se eu fosse enumerar aqui, não me alcança o tempo. Mas não é religião que salva. Para encerrar esse daqui, ele fala que religião não salva. Como ex-padre, ele devia saber o significado de religião. Religião, ela vem do verbo em latim religare, o que significa que Jesus, se fazendo homem, nos religa a Deus. Jesus, ele é o Emanuel, o Deus conosco. Jesus, ele é a religião. Como que ele agora vem falar que religião não salva? Ele falando que religião não salva é um baita tiro no pé que ele dá. Só mostra a ignorância no conhecimento dele. Ele só foi esquentar banco lá no seminário. Aí por isso que ele saiu, por não conhecer realmente onde estava e o que foi ensinado para ele. E passa a obedecer a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática. Agora eu queria que ele explicasse o Sola Escritura em 3 denominações diferentes, que são educadas, comprometidas, um luterano, um batista e um presbiteriano. Porque essas 3 pessoas são educadas, são honestas e são respeitadas, e as 3 creem na Sola Escritura. Por que elas se contradizem no batismo e na Eucaristia, que são coisas tão essenciais? Eles não estão de acordo entre eles no arrebatamento e no milênio, que é a doutrina deles mesmos. Eles não estão de acordo. Será que o suposto Espírito fala uma coisa para um e outra coisa totalmente diferente para o outro? Como que se explica isso? Seria o Espírito esquizofrênico? Com a sola Bíblia, ou seja, com a sola Escritura, já tem mais de 70 mil seitas protestantes por aí. Como que é isso? Cada cabeça é uma doutrina? Interpreta um versículo diferente do meu pastor e pronto, funda a minha própria igreja? Eu digo seita é porque protestantes são as igrejas tradicionais da Reforma. As demais, as outras, são seitas mesmo. Então, a igreja, para esse pastor aqui, a igreja, ela não é bíblica. A igreja, ela é apostólica. Jesus não mandou escrever nenhuma Bíblia, mas Jesus fundou apóstolos que pregaram a palavra. Por isso, para esse pastor aqui, nós estamos fundados sobre os apóstolos, sobre a rocha apostólica, da qual ele se desligou. Por isso, para nós, a palavra é algo mais, porque se você for no último capítulo do Evangelho de São João, diz: tantas coisas mais o Senhor fez, que se fosse escrever, não caberia nos livros do mundo, né? Por isso que nós temos a tradição escrita e também temos a tradição oral. Ele disse que a base da fé é a Escritura, né? E o que diz São Paulo? O que o ex-padre diz não me interessa. 1 Timóteo 3,15. Caso, porém, eu demore, já estarás sabendo como deves proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Aqui São Paulo diz que a igreja é coluna e fundamento da verdade, e não a Bíblia. A Bíblia, pastor, nasce no seio da igreja. Onde diz que o Evangelho de Mateus é palavra de Deus para todo mundo? Onde diz que esse Evangelho é de Mateus? Mateus assinou no final do Evangelho? Foi a tradição quem assim o definiu. E ele, como ex-padre, devia saber disso. As cartas que Paulo escreveu aos Gálatas, dando uma tremenda bronca lá nas pessoas da Galácia, pelo menos ele imaginava que essas cartas que ele escreveu lá de mau humor, algum dia seria lida com a palavra de Deus 2000 anos depois em um continente que ele não conhecia? Quem que deu esses livros a característica de palavra de Deus? Porque esses livros não se definem como palavra de Deus. A Igreja Católica é quem deu a característica de palavra de Deus. Foi a igreja que disse que aquele evangelho que não tem assinatura é de Mateus, que o outro é de João. O único evangelho que pode dizer ter nome é o de Lucas. A igreja é coluna e fundamento da verdade. Então aqui vai por chão essa doutrina do Sola Escritura como única regra de fé. O Sola Escritura, ou Sola Bíblia, ela já morre antes mesmo de começar, antes mesmo de nascer. Se é Sola Bíblia, então onde na Bíblia que está o Sola Escritura? Não existe. A teoria do Sola Escritura é que tudo tem que estar escrito na Bíblia. Se não tiver, tem que ser descartado. Então, onde diz na Bíblia que a Bíblia é a única fonte de verdade? Não diz em lugar nenhum. Então, o Sola Escritura ela não tem base bíblica. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: portanto, irmãos, ficais firmes e guardais cuidadosamente os ensinamentos que vos transmiti de viva voz ou por carta. Aqui Paulo menciona aqui a tradição transmitida oralmente, né? E não somente escrita. Então, derrubando assim o Sola Escritura, o Sola Escrita, Sola Escritura, Sola Bíblia, né? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2.
O que ouviste de mim na presença de numerosas... o que ouviste de mim na presença de numerosas testemunhas, transmite-o às pessoas de confiança que sejam capazes de ensinar a outros. Tá vendo? O que ouviste, o que ouviu eu falar, né, na presença de numerosas testemunhas, transmite-o às pessoas de confiança que sejam capazes de ensinar a outros. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Eu vos louvo por lembrardes de mim. Eu vos louvo por vos lembrardes de mim em tudo e por conservardes as tradições tais quais vos las transmiti. Tá vendo? Tradições. Efésios capítulo 3, versículo 21. A ele, ou seja, a Deus, a glória na igreja e no Cristo Jesus. Tá vendo? Se dá glória na igreja, se dá glória a Deus na igreja e também no Cristo Jesus. E continua, e por todas as gerações, na duração dos séculos. Amém. Entendeu? Então, aqui, a Deus se dá glória na igreja e no Cristo, né, por todas as gerações, na duração dos séculos. Amém. Né? Assim seja. Para você ver aqui a importância da igreja aqui para esse pastor, no caso falando para esse pastor, para ele ver a importância da igreja, aí diz que se dá a glória a Deus na igreja e também no Cristo Jesus. Agora, qual igreja? A pergunta fica para ele. Qual é a igreja, pastor? A que está ligada a Cristo através dos apóstolos numa sucessão apostólica ininterrupta ao longo desses 2000 anos e não essa seita onde você está agora, porque você fazia parte aqui dessa sucessão apostólica ininterrupta e você se desligou dela. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Jesus se aproximou deles e disse: me foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, pois, fazer discípulos entre todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Aqui a gente vê que a autoridade ela vem de Deus, né, de Deus Pai. Logo, Jesus recebe essa autoridade e logo depois transfere essa autoridade aos apóstolos e diz: toda a autoridade me foi dada. Aí continua, ide, e dá aí essa autoridade para a igreja. Né? Jesus deu Bíblia? Jesus não deu Bíblia para os apóstolos, deu autoridade. Então, sola escritura é sola escritura. E se for aqui com sola escritura, nós temos que descartar a trindade, porque ela não aparece na Bíblia. Entendeu? Agora, se tirar o sola e ficar só a escritura, então aí a gente pode chegar em outra conclusão, que de fato não é só a escritura. Por isso que tem pentecostais que acabam sendo unicitários e que estão aí negando a trindade. Exatamente por isso, por não encontrar a palavra trindade na Bíblia. Então fica aí a resposta a um herege que diz ter sido padre.